Vamos falar um pouquinho agora sobre coerência de cache e depois nós vamos entrar no protocolo MESI para a coerência de memória cache. A coerência de memória cache é aquele problema de você ter múltiplas cópias do mesmo dado em caches diferentes, o que pode resultar em inconsistência das memórias cache, quer dizer, dados com valores diferentes ao mesmo tempo. Nós temos duas políticas de escrita em memória RAM a partir da memória cache. A gente viu naquela aula de memória cache. Seria a política de write back e a de write through. A política de write back funciona da seguinte maneira: se algum processador escreveu na sua cache, ele vai aguardar até que aquela linha de memória cache seja substituída para poder escrever o resultado na memória RAM. E o write-through, o processador ele escreve na memória cache e automaticamente já escreve para os outros níveis até a memória RAM. Os dois têm problemas. Primeiro, o write-back pode ter inconsistência. Enquanto você tem um dado na memória cache que está com um valor, a memória RAM pode estar com outro, e um outro processador pode acessar a cópia antiga na memória RAM, se não tomar o cuidado devido. Ou dois processadores estarem com valores diferentes nas caches deles. O write-through também pode ter problemas, principalmente por causa de tráfego de barramento em memória. Se toda vez que for escrever para a memória cache, escrever também para a memória RAM, você pode escrever muito para a memória RAM e com 4 processadores fazendo isso vai ficar um terror. Normalmente as soluções que são utilizadas é utilizar no nível 1 memória write back e nos níveis 2 em diante colocar write through. Mas podem ser outras alternativas também. Um detalhe aqui nessa figura é que a memória cache L2 ela aparece fora do processador ou do chip, mas na prática todos esses caras aqui estão num único chip atualmente e com inclusive memória L3 dentro do chip. As primeiras soluções, elas são soluções de coerência de cache via software. Aí quem que tenta lidar com isso seria o compilador. O compilador ele tenta colocar quais partes do código podem ser paralelizáveis e aí nessas partes ele faz o controle de como a memória vai ser utilizada para não ocorrer inconsistências. Isso é feito tudo em tempo de compilação. Então a vantagem é que você não precisa fazer nada em hardware e você não precisa adicionar nenhum hardware, que é bem mais complicado de implementar. Só que a grande desvantagem é que ele é ineficiente, porque grande parte dos conflitos podem ser resolvidos só em tempo de execução. Então a sua paralelização dos processos vai ficar bem pequena. Bom, o hardware, a desvantagem dele é que ele é mais complicado de implementar do que o software, mas a grande vantagem é que ele pode fazer todo o paralelismo que for possível. Ele trata tudo em tempo de execução. Tudo fica transparente ao programador, isso também é uma vantagem do hardware. Existem duas categorias de protocolos que a gente vai ver, os protocolos por diretório e os protocolos Snoopy. Os diretórios normalmente são utilizados no sistema NUMA, o Snoopy nos sistemas SMP. No protocolo de diretório, para coerência de cache, a gente tem uma cópia de todas as linhas que são utilizadas nas memórias cache na memória principal, isso é o diretório. E aí o processador pode manter as informações atualizadas de quais linhas estão nas caches. E para cada linha que o processador quer fazer um acesso, ou cada bloco de memória RAM que o processador quer usar, ele precisa fazer a solicitação e verificar no diretório, para ver se aquela linha de cache está em outra cache. Se não estiver, ele pode fazer o uso. Caso contrário, ele precisa pedir autorização e o diretório precisa pedir para a outra linha de cache ser liberada. A grande desvantagem desse sistema é que ele cria um sistema central que vira um gargalo. Ele é vantajoso só em sistemas como NUMA, por exemplo, que tem os seus dados compartilhados em múltiplos processadores em vários computadores separados. O protocolo Snoopy é o que a gente vai mais utilizar agora, a gente vai ver como ele funciona. O objetivo dele é distribuir a responsabilidade por manter a cache coerente
entre todos os processadores que estão utilizando os dados. O nome Snoop vem do fato de que todos os processadores precisam ficar observando o tráfego que tenha ocorrido no barramento do sistema, mesmo que não seja o próprio processador que está fazendo a solicitação do dado. Eles precisam ficar observando para ver se uma linha de cache que ele está segurando está em outra cache que outro processador está utilizando também. E quando acontece uma atualização da cache em outro processador, esse processador precisa avisar os outros com um sistema de broadcast que a gente chama, que é um aviso para todos os processadores pelo barramento, para que eles tomem as devidas atitudes. Então, cada cache de processador precisa ser capaz de observar o barramento do sistema e observar as notificações que são distribuídas para todos e agir em conformidade. Isso daqui é bom para SMP, para outros como Numa não é eficiente, porque tem muito aviso de barramento toda vez que for acessar um dado na memória cache. Esses broadcastings, normalmente, eles aumentam muito o tráfego no barramento, o que pode gerar um grande crescimento no tráfego de informações por meio do barramento. Então, precisa ser tomado o cuidado necessário para que esse crescimento no uso do barramento não afete diretamente os processadores. Existem duas alternativas que podem ser escolhidas no caso do protocolo Snoop. Um é Write Invalidate, o outro é Write Update. Write Invalidate significa, uma vez que um processador escreveu na sua cache, ele manda um sinal para invalidar as caches de todos os outros processadores. E existe o Write Update, que nesse caso, quando um processador escreve na sua cache, ele manda um sinal para que todos os processadores que têm a mesma cópia atualizem a sua cache. O Write Update ele costuma ser um pouco mais caro, por ele ter que transmitir os dados completos por todo o barramento. Enquanto que o Write Invalidate ele pode invalidar de maneira mais simples o dado sem precisar ter uma transmissão a mais no barramento de dados. Por isso o Write Invalidate ele costuma ser bem mais popular. E o Write Invalidate ele dá origem ao protocolo MESI, que é o que a gente vai estudar. Então o protocolo MESI ele é bem utilizado nos sistemas SMP para coerência de cache. Dentro desse protocolo, o dado pode estar em 4 tipos de estado. Modificado, que significa que o dado está nessa cache e somente nessa cache. Essa linha de cache ela tem a única cópia que está correta do dado. Até mesmo na memória principal está desatualizado. Ele pode estar em um modo exclusivo, que quer dizer que a linha de cache ela somente está nessa cache, não está em outras caches, mas também está na memória principal atualizado. Compartilhado significa que essa linha está em uma ou mais caches e também está válida na memória principal. E depois, inválido significa que essa linha de cache ela não está atualizada. Ela está atualizada em outro processador ou na memória principal. Dado o estado, a linha de cache é válida? No modificado, no exclusivo e no compartilhado, sim. Só no inválido que não, obviamente. Como está a memória, a cópia da memória? Se está modificado, a cópia da memória está inválida. No exclusivo e no compartilhado está válida. No inválido não dá para saber. Por quê? Porque vai depender se a memória cache de outro processador tem o estado correto ou a memória principal. Existem outras cópias em outras caches? No modificado exclusivo, não. No shared, no compartilhado inválido, talvez. Por que talvez no compartilhado? Porque pode ser que um processador pediu o dado, o outro pediu também, estava compartilhado, mas depois um deles substitui a linha. E inválido pode acontecer a mesma coisa. O que acontece se essa linha for escrita? Se está modificado, não precisa ir para o barramento, não precisa avisar ninguém, porque essa cópia é exclusiva. A mesma coisa aqui, a cópia exclusiva não precisa avisar ninguém. Se tiver no compartilhado, precisa avisar no barramento
para atualizar o estado nas outras caches. E se tiver no estado inválido, essa linha de cache não é utilizada, a solicitação de escrita vai direto para o barramento. Vamos ver o que acontece então nas transições de estado que a linha de cache pode estar. Toda linha de cache ela inicialmente não está na memória. Se um processador pede a linha de cache e não está na memória, ela pode vir como exclusiva ou compartilhada. Se ele vier como compartilhada, é porque o dado estava em outra cache já, e essa linha de cache agora está compartilhada em mais de uma memória cache. Talvez a cópia dessa linha de cache compartilhada por outro processador em outra cache já seja invalidada ou trocada nos próximos ciclos, mas pelo menos nesse momento está compartilhada. Agora, se nenhuma memória cache ainda de um outro processador solicitou o dado, ou está armazenando o dado, e esse processador pedir, ele tem uma cópia exclusiva. Então, se está no modo compartilhado e são feitas leituras, esse processador vai dar um read hit, que significa acerto na leitura, que a leitura está sendo na memória cache e vai ficar aqui nesse estado. Se por um acaso ele é feito uma escrita, ele manda um sinal de invalidate, quer dizer, ele pede para todas as outras cópias de cache invalidarem, inclusive a memória RAM, né? E aí ele faz um write hit, quer dizer, a memória cache tinha a cópia, ele pode escrever nessa cópia e vai para o estado modificado. Agora daqui do exclusivo, enquanto ele faz uma leitura, ele continua no exclusivo. Se ele fizer uma escrita, acontece a mesma coisa, só que ele não precisa mandar invalidar nas outras caches, porque a única cópia desse dado está nessa memória. Aí quando ele está no estado modificado, seja leitura ou escrita, vai ser um hit e vai manter nesse estado aqui. O estado invalidado ele nunca alcança por transições desse processador, mas a linha de cache ela pode chegar nesse estado inválido por operações de outros processadores. Se ele está no estado inválido e ele vai fazer uma leitura, tem duas possibilidades. Ele pode solicitar o read no barramento, ele vai fazer uma operação de cache line fill, que ele vai buscar na outra cache o dado e vai atualizar e vai ficar no modo compartilhado, quer dizer, vai ter essa cópia mais pelo menos mais uma com o dado compartilhado. Agora, se ele está no estado inválido e nenhuma mais cache tem uma cópia do dado, ele vai fazer a operação que chama readmiss exclusive e vai solicitar também a linha. No caso, essas duas operações, do ponto de vista desse processador e dessa memória cache, é a mesma. Ela muda o nome porque uma vai ser atendida por um outro processador, para outra cache, e a outra pela memória principal, que vai buscar o dado, e aí, se veio da memória principal, ele vai atender e vai saber que veio dela e vai ter acesso exclusivo, porque nenhuma outra memória cache tem o dado. Se por acaso está no inválido e vai fazer uma escrita, aí ele vai fazer a operação de read with intent to modify. Ele vai solicitar a cópia da linha de cache, quer seja de outra cache, quer seja da memória principal, e já vai avisar também para invalidar o dado nas outras memórias cache que porventura tenham ela, e vai para o estado modificado. Agora esse diagrama aqui da direita, ele é o que acontece quando essa cache aqui, essa linha de cache, recebe uma operação de outro processador. Se ele está no estado modificado e recebe uma solicitação de escrita, ele vai fazer uma operação chamada snoop hit write, quer dizer, snoop porque ele observou que alguém estava precisando do dado, ele está no modificado, então ele tem que atender, porque só ele tem esse dado, e precisa mandar o dado de volta no barramento. Então ele vai fazer o dirtline copyback, que ele vai escrever o dado de volta, vai mandar no barramento do sistema para a memória cache que solicitou e para a memória principal, e aí ele vai para o estado inválido, porque sabe que o outro processador que solicitou o dado vai escrever nele.
Se um outro processador solicitou o dado e ele está no modificado, ele que vai ter que responder também, né, com o dado. E vai poder fazer, aí ele vai fazer a operação que chama Snoop Hit Read, que ele percebeu que alguém está querendo ler o dado que só tem nessa cache, e essa linha de cache vai para o estado compartilhado, porque sabe que outro processador agora tem a cópia do dado e está usando para leitura. Se o processador está no estado inválido, ele não faz nada, quer receba qualquer operação. Se ele está no exclusivo, ele vai para os mesmos estados, para o inválido e para o compartilhado na escrita e na leitura, respectivamente. Quando ele está no exclusivo, inclusive ele pode responder, ao invés da memória principal, dando o dado para o processador que pediu para leitura ou para escrita. Por que isso é interessante? Porque uma operação de acesso a cache é muito mais rápida que uma memória principal. Então, uma cache passando o dado para outra é mais rápido, pode ser interessante, principalmente se existe um barramento de comunicação entre os processadores e entre as caches deles. E se ele está no estado compartilhado, alguém faz uma solicitação de leitura, mantém no estado compartilhado, não tem problema. Só que se um outro processador faz uma solicitação de escrita, de novo, ele vai para o estado inválido. Então, por isso que pode acontecer de repente, um processador estar no estado compartilhado, mas só ter ele uma cópia do dado. Porque, de repente, ele estava em algum outro estado, pediu o dado que já estava em outro processador, modificado, por exemplo. Esse aqui fez a solicitação, esse atende, vai para o compartilhado. E esse aqui estava no inválido, foi para o compartilhado, os dois estão. Aí, de repente, esse aqui, ele troca a linha de cache. Vai ficar só nesse. Só que, quando ele vai trocar a linha de cache, o outro não vai mandar uma escrita, ele não vai mandar um sinal de escrita. Então, vai manter nesse shared. Quer dizer, se ele vai manter nesse shared, só ele tem o dado, mas ele não está no estado exclusivo. E pode acontecer também de ele estar no estado inválido, e a mesma coisa, o outro estava no modificado, trocou a linha de cache, esse aqui continua inválido, mas nenhum outro tem a cópia do dado, só na memória principal. Então toma cuidado que os nomes podem não indicar exatamente como está o estado da memória. De repente um processador tem uma linha de cache compartilhada, mas na verdade é exclusiva, porque o outro já deixou, só que ele não tem como saber.